a maior festa da democracia no país. E agora falta pouco para os eleitores decidirem o futuro do Brasil nas urnas. Esse ano, vamos escolher candidatos para 5 cargos. Nós estamos tratando de quê? Da escolha dos nossos representantes. É, na essência, a democracia, o que há de mais importante no nosso país. O primeiro turno é agora, em outubro, mas os preparativos para o processo começaram há muito tempo. Você sabe como funciona a justiça eleitoral e a estrutura necessária para garantir a segurança do voto de mais de 140 milhões de eleitores? Esse período a partir desde o dia 6 de julho, então efetivamente um trabalho de fiscalização nas ruas, também monitorando nas redes sociais, a propaganda pela internet. O sistema eletrônico de votação adotado no Brasil, que se tornou referência mundial, e o recadastramento biométrico. A biometria é mais um passo para garantir a fidelidade do sistema. Você acompanha tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos de hoje, que está só começando. A gente abre o programa com um giro rápido sobre os fatos que marcaram a Semana da Justiça Federal e da AJUF. Confira. O Conselho Nacional de Justiça apresentou o relatório Justiça em Números 2014, que traça um raio-x do funcionamento e produtividade de todos os tribunais do país. O evento ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho. O documento mostra que, pelo segundo ano consecutivo, a Justiça Federal é o ramo mais produtivo do Poder Judiciário. Isso porque, no ano passado, ela conseguiu reduzir o estoque de ações ao julgar um número maior de processos do que os novos casos que entraram no mesmo período. O índice de atendimento de demanda foi de 112%. O próprio Poder Judiciário Federal tem também o seu planejamento estratégico, na tentativa de alinhar com o CNJ e essa conscientização dos magistrados em relação ao desempenho e ao papel da sua contribuição para a sociedade. Que, a bem da verdade, eu sempre acreditei e acredito nisso. O magistrado federal é muito consciente disso. E eu tenho certeza que ele reúne seus esforços para fazer o melhor pela Justiça Federal e pela nossa sociedade. Esses índices que foram divulgados pelo relatório Justiça em Números de 2014, ano base 2013, vem mais uma vez revelar a alta capacidade de trabalho dos juízes federais, produtividade dos juízes federais a maior de todos os ramos do judiciário. Além disso, os gastos foram inferiores em relação ao total arrecadado. Em 2013, as despesas dos 5 tribunais regionais federais somaram cerca de 7 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto a arrecadação foi de mais de 15 bilhões de reais, resultado de créditos cobrados judicialmente pela Fazenda Nacional. Já o índice de produtividade dos magistrados relativo ao ano passado mostra que cada juiz solucionou 2.435 processos contra 1.666 da Justiça Estadual e 1.198 da Justiça do Trabalho. Outro dado que chama a atenção: apesar dos bons indicadores de desempenho, a Justiça Federal conta com orçamento inferior aos demais ramos. Em 2013, dos 55 bilhões de reais que foram disponibilizados para o Poder Judiciário, a esfera federal recebeu 12,6%, enquanto que para a Justiça Estadual, por exemplo, o repasse foi de 55,2%. Durante o evento, os palestrantes lembraram que a Justiça Federal tem o menor número de magistrados em relação à população. Enquanto a média nacional é de 8 para cada 100 mil habitantes, a esfera federal conta apenas com 1 magistrado para a mesma população. Atualmente, há cerca de 700 vagas de magistrados em aberto na Justiça Federal. A atratividade da carreira da Justiça Federal que é cada vez menor. Os bacharéis em direito se interessam cada vez mais por outras carreiras jurídicas, que até são mais bem remuneradas, e com uma carga de trabalho e complexidade e responsabilidade menor. Então isso é uma realidade. A evasão da carreira da Justiça Federal é também significativa. Então atualmente a Justiça Federal está funcionando com
mais ou menos com 72% de sua capacidade, considerando a quantidade de juízes federais. Eleição é um assunto antigo no Brasil. A primeira foi em 1532, para a escolha do Conselho Administrativo da Capitania de São Vicente. O processo passou por várias mudanças. A mais importante delas foi a criação da Justiça Eleitoral, que deu um rumo diferente ao processo no país. Daí em diante, não só a estrutura, como as regras das escolhas foram muito bem definidas. Para entender essa evolução, a repórter Thaís Ceruti conta como nasceu a Justiça, que de 2 em 2 anos entra em ação para registrar os novos rumos políticos do país. A Justiça Eleitoral do Brasil foi criada há 82 anos, considerada na época uma das inovações da Revolução de 30. Em 1932 foi promulgado o Código Eleitoral Brasileiro, inspirado no modelo tcheco e nas ideias do político, fazendeiro e embaixador Joaquim Francisco de Assis Brasil. A Justiça Eleitoral, é bom que se diga, é uma justiça da União. Então, ela é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão de cúpula, pelos tribunais regionais eleitorais, cada estado mais o Distrito Federal tem um TRE, né? E pelos juízes eleitorais. Em cada comarca existem as sessões eleitorais. A existência e a regulamentação da Justiça Eleitoral estão nos artigos 118 e 121 da Constituição Federal de 88. São 4 as principais leis que regem a Justiça Eleitoral: Código Eleitoral de 1965, Lei dos Partidos Políticos de 1995, Lei 9.504 de 1997 e Lei 12.034 de 2009. Além das periódicas resoluções normativas do Tribunal Superior Eleitoral, que regulam as eleições com a força da lei. Estas normas, em especial o Código Eleitoral, dão ao TSE poderes característicos aos do Executivo e Legislativo, o que faz dele o único órgão integrante da Justiça brasileira que detém funções administrativa e normativa, que extrapolam seu âmbito jurisdicional. No âmbito administrativo, né, o Procurador Regional Eleitoral exerce a coordenação de todo o trabalho do Ministério Público Eleitoral naquele estado, ou seja, ele coordena a atuação dos promotores eleitorais, né. No âmbito judicial, propriamente dito, ele atua perante o Tribunal Regional Eleitoral e tem as funções típicas dos órgãos do Ministério Público, ou seja, promover ações penais, no caso seriam as ações penais por crimes eleitorais, e promover a fiscalização de todo o processo eleitoral. Em outros países, as soluções adotadas para a distribuição dos poderes no processo eleitoral são variadas. Em alguns países, é comum deixar a operação das eleições com o próprio Poder Executivo Nacional, como na Finlândia e na Argentina, ou municipal, como nos Estados Unidos, França e Alemanha. Mas em alguns países, como Chile e Uruguai, a administração das eleições fica a cargo de órgãos autônomos, não integrantes de nenhum dos poderes tradicionais. Já o Poder Judiciário, nas eleições, tanto pode ficar a cargo da Justiça Comum, como Estados Unidos e Itália, como ser responsabilidade de cortes especializadas. Entre as funções da Justiça Eleitoral do Brasil estão a regulamentação do processo eleitoral por meio de instruções, a administração completa de todo o processo, a vigilância para o fiel cumprimento das normas, a fiscalização das contas de campanhas eleitorais, o julgamento da primeira à última instância e a punição para os que desrespeitarem a legislação eleitoral. O modelo brasileiro eu acredito que seja muito interessante porque atribui a um órgão isento, a um poder isento, que é o Poder Judiciário, a coordenação de um aspecto tão importante para a democracia que são as eleições, garantindo assim a necessária isenção e a confiança da população de que o processo eleitoral seja correto, aconteça correto, com o menor número de desvios possível. O Brasil tem hoje cerca de 136 milhões de eleitores.
E para que tudo corra bem nas eleições, esse grande número de cidadãos que pretende ir às urnas conta com 23 mil funcionários da Justiça brasileira, que se dedicam a um trabalho longo e cheio de etapas, que vão desde a compra das urnas eletrônicas até o serviço de transporte. É na Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE que todo esse processo é pensado e traçado para garantir a segurança do sistema eletrônico de votação. Todo o processo parte do Tribunal Superior Eleitoral para os tribunais regionais eleitorais. E para garantir que o cidadão esteja bem informado, foi criada a Central do Eleitor, para esclarecer dúvidas, receber críticas e sugestões. São mais de 2 milhões de mesários convocados para trabalhar nos dias de votação. E alguns fazem curso à distância para ajudar nas eleições que também vão acontecer no exterior. E isso tudo graças à tecnologia. E mesmo quem estiver fora do domicílio eleitoral não vai ficar de fora da chamada festa da democracia. O voto em trânsito é um processo que eu considero inovador por conta dessa instrução do Tribunal Superior Eleitoral e que vem evoluindo da eleição de 2010 para cá. Hoje você pode votar em trânsito em até 85 municípios, que são acima de 200 mil eleitores aproximadamente. No exterior, ele faz essa votação nas embaixadas. E hoje já existem formas de acompanhar os números, estatísticas e previsões para as eleições. A Assessoria de Gestão Estratégica disponibiliza no site do TSE uma cartilha com dados atuais e de eleições passadas. O assessor de planejamento do TRE do Distrito Federal, Marcelo Souto Maior, destaca as inovações e conta como funciona o organograma da Justiça Eleitoral brasileira. Utilizávamos antigamente as urnas manuais, que são as urnas de lona, que antigamente eram utilizadas, e de lá para cá veio havendo uma evolução, né, tecnológica, inclusive, passamos a utilizar as urnas eletrônicas, que coletam os dados dos eleitores e tem a facilidade de nos trazer um resultado imediato no final do dia, né, com muito mais rapidez do que era feito quando eram as urnas manuais, porque ainda tinha apuração, às vezes levavam dias para a gente fazer, para a gente conseguir apurar todos os votos, e agora não, agora a gente tem um resultado praticamente no mesmo dia. E se estamos na era da tecnologia, o TSE acompanha e inova esse momento. Faz uso das redes sociais. São mais de 8 mil internautas seguindo os passos da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela trata de uma matéria, ao meu sentir, que ela é muito encantadora. Porque nós estamos tratando de quê? Da escolha dos nossos representantes. É, na essência, a democracia, o que há de mais importante no nosso país. E veja em instantes como é a estrutura e os autores que conduzem os trabalhos da Justiça Eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público que atua no âmbito do Estado, portanto atua perante o Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado. É daqui a pouco, até já. Como funciona a Justiça Eleitoral? A estrutura necessária para garantir um processo seguro que chama a atenção do mundo pela tecnologia e pela agilidade em todas as etapas. O seu papel como eleitor é fazer a escolha certa, mas os bastidores têm uma equipe trabalhando a todo vapor nos preparativos para as eleições. Conheça agora quem está por trás desse processo. A partir do Decreto 21.076, a Justiça Eleitoral adotou um sistema em que as estruturas judiciárias já existentes foram aproveitadas. Foi criada, então, uma magistratura dividida em 3 instâncias. Nós temos a primeira instância, que são os juizados eleitorais, que estão atuando, cada juizado atua de acordo com as zonas eleitorais. E as zonas eleitorais compreendem, um município pode ter mais de uma zona eleitoral, que é uma delimitação geográfica, pode ter um município por zona eleitoral e podem chegar também a ter vários municípios, que normalmente são de pequeno porte, dentro de uma zona eleitoral. Desde a criação em 1932, que a Justiça Eleitoral tem mantido a sua estrutura, com poucas alterações relativas à composição das cortes. A nível de Tribunal Superior Eleitoral,
nós temos 2 advogados que fazem assento no TSE e eles são escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal, que escolhe a lista, forma essa lista e encaminha para o presidente da República, para a partir daí ela decidir quem será o nomeado para exercer esses 2 cargos no TSE. No entanto, no que tange aos tribunais regionais eleitorais, essa lista é formulada pelo Tribunal de Justiça do Estado, encaminhada também para a Presidência da República. A partir daí, foi indispensável a adoção de medidas para resguardar o sistema de possíveis violações das regras relativas às operações eleitorais. Isso motivou a criação dos diversos sistemas de fiscalização e controle. Agora, será que a população sabe que um procurador regional eleitoral trabalha para isso? Sinceramente, não. Não faço ideia. Não tenho a menor ideia da função dele. Representar, resolver os problemas diante de um candidato perante ao Ministério, não é isso? Definir o papel de um procurador eleitoral realmente não é uma tarefa muito simples. Ele atua para fazer valer no Estado as funções do Ministério Público e as atividades ligadas à matéria eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público que atua no âmbito do Estado, portanto atua perante o Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado, né, e tem a missão de chefiar o Ministério Público daquela unidade da Federação. A escolha é feita entre um dos procuradores da República ou procuradores regionais da República, dependendo do Estado. Por meio de uma eleição direta, que é feita em que os eleitores são os demais procuradores, né, são os pares, e a partir do resultado dessa eleição, o vencedor é designado para exercer o cargo pelo período de 2 anos pelo Procurador-Geral Eleitoral. E agora, com a chegada da lei da ficha limpa, fruto de iniciativa popular que determina a inegibilidade por 8 anos de políticos condenados em processos criminais em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar a cassação, o advogado eleitoral passa a ter um papel de destaque nas eleições. Os advogados eleitoralistas possuem sim certa dificuldade, porque existe muitos interesses envolvidos, né? Mas a Justiça Eleitoral, em conjuntamente com o Ministério Público Eleitoral e até mesmo a OAB, consegue sim desempenhar um bom papel. E como nessa justiça a organização é bem definida para agilizar e facilitar a atuação de cada um, as zonas e cartórios eleitorais são um exemplo claro de como essa estrutura funciona muito bem. Em cada zona eleitoral nós temos um cartório eleitoral que o cidadão pode ter acesso para retirar o seu título, para mudar um título se ele mudou de endereço, para buscar suas certidões negativas de que ele está regular em relação à sua situação eleitoral, para efeito de emissão de vistos, passaportes, concursos públicos, etc. E também através desses cartórios que partidos e políticos também podem impetrar ações de caráter eleitoral de acordo com seus interesses. E as propagandas eleitorais também não ficam de fora. São fiscalizadas de perto para que não haja excessos. O trabalho da coordenação de fiscalização da propaganda antes do período autorizado pela lei eleitoral como de possibilidade da propaganda foi de organizar a estrutura no tribunal para efetivar essa fiscalização, definir as áreas de atuação, organizar as equipes e orientação também dos servidores que compõem a equipe da coordenação de fiscalização. Durante esse período, a partir desde o dia 6 de julho, então, efetivamente um trabalho de fiscalização nas ruas, também monitorando nas redes sociais, a propaganda pela internet, e a partir das denúncias que são feitas ao tribunal, por meio do site do tribunal, e nós designamos equipes em todo o DF, são divididas por áreas, para atuar tanto de dia como à noite, porque a lei prevê uma mobilidade da propaganda. Vamos entender como tudo isso funciona. A Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral por 27 tribunais regionais eleitorais, sediados nas capitais dos estados e no Distrito Federal pelas juntas e juízes eleitorais. E funciona assim. São 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
presidente e o vice-presidente do TSE são escolhidos entre os ministros do Supremo e o corregedor-geral do STJ. E veja a seguir o sistema eletrônico de votação adotado pelo Brasil e as mudanças trazidas pela biometria. A biometria é mais um passo para garantir a fidelidade do sistema. É daqui a pouco, não sai daí, eu volto já. Em 1996, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou a implantação do voto eletrônico no país, por meio de um sistema informatizado, extremamente seguro. A tecnologia adotada evoluiu e, em 2008, o TSE inaugurou a urna eletrônica com biometria, que faz o reconhecimento das digitais do eleitor. Entre as vantagens, o sistema inibe fraudes, como, por exemplo, que uma pessoa se passe por outra durante o momento da votação. Microcomputador usado para a coleta e apuração de votos. A gravação eletrônica é direta e não permite imprimir o papel com os nomes dos candidatos escolhidos pelo eleitor. Assim surgiu a urna eletrônica. Em 1996, o sistema foi usado pela primeira vez no Brasil. Hoje é considerado modelo por muitos países. Os componentes principais da urna são memória, 2 cartões, um interno e outro externo, onde estão gravados, por exemplo, os dados sobre os candidatos. Pendrive, para gravar o resultado ao final da votação. Terminal do mesário, um pequeno teclado numérico por meio do qual o mesário autoriza a pessoa a votar após digitar o número do título de eleitor. Terminal do eleitor. É composto de uma tela e um teclado numérico, no qual o eleitor digita os números dos candidatos. Possui ainda as teclas. Confirma, serve para confirmar o voto. Corrige. Caso a pessoa erre o voto, esse botão corrige e volta à tela inicial para que o eleitor tente novamente. Branco. Serve para votar em branco. Lembrando que para anular o voto, a pessoa deve digitar um número de candidato inexistente e depois deve confirmar. A tecnologia foi se modernizando e em 2008 o Tribunal Superior Eleitoral anunciou o processo de biometria que faz a leitura das digitais do eleitor. Na primeira fase de implantação, foram escolhidas 3 cidades para participar de uma espécie de projeto piloto. Colorado do Oeste, em Rondônia, São João Batista, em Santa Catarina e Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. Eu estava em Curitiba, quando eu cheguei, meu esposo falou, eu digo, vixe, que chique, nossa cidade, tão pequena, né? Então, é muito bacana. Na prática, o recadastramento consiste na coleta das impressões digitais dos 10 dedos do eleitor e foto digitalizada em alta resolução. A biometria garante mais segurança e evita fraudes, como, por exemplo, que uma pessoa se passe por outra no momento da votação. A urna eletrônica vem se desenvolvendo, vem melhorando, se aperfeiçoando, né? E agora, culminando agora neste ano de 2014, com, no caso do DF, né? Porque em outras unidades da federação já foi feito assim, a identificação biométrica na urna eletrônica, né? Que vai proporcionar maior segurança ao processo eleitoral. A certeza de que o eleitor que está votando, que é ele mesmo que está naquele local, que ninguém vai votar por ele. Regulamentado pela Resolução 23.335 de 2011, o recadastramento biométrico está sendo realizado gradativamente pela Justiça Eleitoral em todo o país. A expectativa do TSE é de que para estas eleições o programa consiga atingir 14 milhões de eleitores que deverão se juntar aos outros 7 milhões já recadastrados. A biometria é mais um passo para garantir a fidelidade do sistema, né? Para evitar fraudes e para evitar que um eleitor vote pelo outro. Então, é mais um passo em direção à confiabilidade do sistema.
E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.